Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício envolvendo lei de Coulomb. Espero contribuir com os estudos de vocês. O exercício ele fala o seguinte, duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulombs e Q2 6 vezes 10 a menos 16 coulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Então eu tenho a carga Q1 que vale 4 vezes 10 a menos 16 coulombs. Esse C é para representar a unidade de carga elétrica, que é coulomb. Q2 é 6 vezes 10 a menos 16 coulombs e elas estão separadas, né, por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. E elas estão no vácuo. Sendo K igual a 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, quem que é esse K? Esse K é uma constante que depende do meio ao qual as cargas estão inseridas. No caso, é o vácuo. O vácuo ele vai dar um K que vale 9 vezes 10 a 9. Esse K depende do meio, ok? Então, se as cargas estiverem no vácuo, nós vamos ter um K. Se as cargas estiverem na água, no óleo, na glicerina, enfim, em diferentes meios, para cada meio, nós vamos ter um K diferente. Ele quer saber a intensidade da força de interação entre essas cargas. Lembrando que quando eu tenho cargas elétricas, próximas umas das outras, vai aparecer uma força, que pode ser de repulsão ou de atração. Vai depender do sinal dessas cargas. Aqui no caso, eles não colocaram para nós o sinal da carga, Ele não falou se é positiva com negativa, não mencionou isso. Ele quer saber apenas o módulo, o valor, a intensidade da força de interação entre elas. Para calcular essa força, nós vamos utilizar uma lei chamada lei de Coulomb. O Charles Augustin Coulomb, ele estudou, essa interação entre as cargas e ele percebeu que a força de interação entre as cargas depende diretamente do produto entre as cargas, ou seja, do valor delas. Quanto maior for o valor da carga, maior seria a força de interação entre elas, que poderia ser de repulsão ou de atração. E ele percebeu que essa força ela variava com o inverso do quadrado da distância. E percebeu também que o meio influenciava, que no caso é esse K. Então essa fórmula aqui, força é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ok? Então nós vamos utilizar essa fórmula que é a lei de Coulomb para poder calcular o valor dessa força, a intensidade dessa força de interação entre essas duas cargas, Q1 e Q2. Então vamos lá para a situação problema. Na verdade, para a solução, Então o que eu fiz primeiramente, pessoal? Eu tirei os dados do problema. Eu gosto sempre de tirar os dados para eu saber o que eu tenho. Eu sei o valor do Q1, que é 4 vezes 10 a menos 16 coulombs. Eu sei o valor de Q2, que vale 6 vezes 10 a menos 16 coulombs. Eu sei a distância, que é 3 vezes 10 a menos 9 metros. Sei o valor do K, que é 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, e quero saber o valor da força. Escrevi a lei de Coulomb aqui novamente, somente em módulo. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. E agora eu vou substituir. F é igual. Quanto que vale o meu K? 9 vezes 10 a 9. Coloquei aqui. Quanto que vale o meu Q1? 4 vezes 10 a menos 16. Quanto que vale o meu Q2? 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso dividido pela distância. A distância é 3 vezes 10 a menos 9 metros. 3 vezes 10 a menos 9. Porém, nós não podemos esquecer que a distância está ao quadrado. Então eu coloquei um parênteses e elevei o quadrado. Ok? Então não pode esquecer. Eu coloquei o valor da distância, que é 3 vezes 10 a menos 9. E coloquei um parênteses e elevei o quadrado. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer umas continhas, Vou fazer umas multiplicações. Só que nós temos que ter cuidado com a maneira de fazer esses cálculos, Nós estamos aqui com notação científica. E eu vou, primeiramente, multiplicar somente os números, Tipo aqui, vou fazer o 9 vezes o 4 vezes o 6, tá? Eu vou multiplicar somente esses números primeiramente. Vou esquecer esses 10. Vou fazer 9 vezes 4 vezes 6. Vou esquecer esses 10, tá?
Nem estou olhando para os 10, só para os números. 9 vezes 4 vezes 6, eu encontrei 216. Ok? Encontrei 216. 9 vezes 4 vezes 6 deu 216, eu coloquei aqui. Agora eu vou trabalhar com os 10. O que eu vou fazer? Eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Qual que é a minha base? É a base 10, ó, né? Minha base 10, eu repeti ela aqui. E eu vou somar os expoentes, ó. Eu tenho 9, menos 16 e menos 16. Então eu vou somar os meus expoentes. Eu vou juntar primeiro as minhas dívidas, né? Eu vou juntar as minhas dívidas primeiro. 16 mais 16 deu 32, né? Então menos 32 aqui, ó. Menos 16 com menos 16 deu menos 32. Menos 9 vai dar menos 23. Então, de novo, eu devo 16, eu devo 16. Então, eu devo 32, né? Devo 32. Só que dessa dívida de 32, eu vou lá e pago 9. Se eu devo 32 e pago 9, eu fico devendo 23, ok? Então, de novo, eu fiz 9 vezes 4 vezes 6, 216. Juntei, trabalhei com as bases 10, né? Com as potências 10. Como é uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, né? Repeti o 10, que é a base, tá aqui, e juntei os expoentes, somei os expoentes. Devia 2 vezes 16, então eu devia 32. Paguei 9, fiquei devendo 23, ok? Agora eu vou trabalhar com a parte de baixo. 3 ao quadrado, 9, né? Eu tenho que fazer 3 ao quadrado, 9. Repeti o 10 e fiz menos 9 vezes 2. Né? Eu posso fazer essa multiplicação aqui do expoente pelo expoente. Menos 9 vezes 2 deu menos 18. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma divisão, né? Vou fazer normalmente, ó, 216 dividido por 9 deu 24. 216 por 9 deu 24. E agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Uma divisão de potências de mesma base, que no caso é 10. Como que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Então eu repeti o 10, né? Repeti o 10 aqui e vou fazer menos 23 menos 18, né? Repeti o 10, tá aqui, menos 23 menos 18. Aí ficou, ó, 24 vezes 10, menos 23 mais... Aqui eu vou fazer a regrinha de sinal, né? Menos com menos vira mais. Então, menos 23 mais 18, vou ficar devendo 5. Então eu encontrei a força aí que vale 24 vezes 10 a menos 5 newtons. Ok? Mas eu quero mostrar mais uma coisa para vocês ainda, pessoal. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei uma representação, ó, de Q1 e Q2, né? Duas cargas elétricas. Elas estão separadas por uma distância d. Para eu calcular essa força de interação, eu tenho que utilizar a lei de Coulomb. E eu encontrei um resultado, nós fizemos esse cálculo, encontrei um resultado que é 24 vezes 10 a menos 5. O que é 24 vezes 10 a menos 5? Eu tirei esse número de notação científica e escrevi o número em número decimal, né? 24 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 0,00024, ok? Para eu sair de 0,0024 e voltar em 24 vezes 10 a menos 5, ó, o que eu vou fazer com a vírgula? Eu vou deslocar a vírgula daqui e vou colocar ela depois do 24. Então eu andei 1, 2, 3, 4, 5. Aí por isso que ficou 24 vezes 10 a menos 5. O menos 5 é para indicar quantas casas decimais que eu desloquei com a vírgula. Ok? Mas eu poderia deslocar só até o 4, né? Eu poderia deslocar só 4 casas, ó. Escrevi o número aqui de novo, ó, 0,00024, né? E vou deslocar, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso parar aqui, ó, e escrever o número 2,4 vezes 10 a menos 4. Ok? Esse resultado aqui está correto, que é o resultado que nós obtivemos na resolução do exercício. 24 vezes 10 a menos 5. Está certo. Mas você pode expressar aqui, ó, né? Colocar a vírgula entre o 2 e o 4, 2,4 vezes 10 a menos 4. Newtons, ok? Pessoal, espero ter contribuído com os estudos de vocês. Pause o vídeo, anote, tente entender os cálculos. Se surgir dúvidas, deixe nos comentários que eu estou à disposição para ajudá-los. Obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.